o povo continuou lutando. E todos os avanços que houveram sempre dependeram da capacidade de luta do povo. Então, nós continuamos conquistando algumas fazendas, continuamos conquistando assentamentos e houve, de fato, melhorias no governo Lula em relação ao governo Fernando Henrique. E o governo Fernando Henrique era um governo claramente neoliberal e ele tirou a presença do Estado, da agricultura e muito mais da agricultura familiar. Sucateou o Estado, acabou com o chamado setor público agrícola. Bem, agora, no governo Lula, as políticas públicas para a agricultura foram retomadas, num ritmo mais lento, mas vêm sendo retomadas. Então, nós conseguimos avançar, que eu acho que foi conquista no governo Lula, o programa Luz para Todos, que levou luz elétrica para todo o meio rural. Nós conseguimos avançar em recuperar a Conab como uma empresa estatal que compra alimentos, embora ainda não com o potencial que devia ter, e conseguimos recuperar o início de um programa de habitação no meio rural. Agora, isso tudo são melhoria das condições de vida de quem já está na terra. Mas, infelizmente, nós não conseguimos avançar no sentido clássico da expressão de conseguir desconcentrar a propriedade da terra. Porque, nesse aspecto, os capitalistas que têm mais dinheiro, mais força, e agora, com dinheiro injetado do capital financeiro, eles conseguiram aumentar ainda mais o tamanho das propriedades e, a rigor, a concentração da propriedade da terra no Brasil aumentou. Portanto, houve uma contra-reforma agrária no seu sentido mais estratégico. Quais são as perspectivas para os próximos anos na luta do MST, na luta pela reforma agrária no Brasil? As perspectivas, como todo mundo que trabalha com o povo, são otimistas. Nós achamos que o pior momento do neoliberalismo nós já passamos. Inclusive, a crise que nós estamos vivendo agora, ela é um reflexo daquela dominação do capital financeiro sobre a economia, sobre a sociedade e sobre a agricultura. Então, a nossa expectativa é de que, com a crise, nós consigamos enfrentar o neoliberalismo, derrotá-lo, e com isso abre brecha para um outro modelo agrícola no Brasil também. Então, a expectativa do MST é de que, necessariamente, para avançar a reforma agrária, não depende mais da nossa força. Nós fizemos a nossa parte, que é continuar lutando, ser teimoso, continuar ocupando terra de latifúndio. Mas as verdadeiras mudanças da reforma agrária só vão acontecer se houver um reascenso do movimento de massas do Brasil, se a classe trabalhadora como um todo enfrentar o neoliberalismo, derrotar o neoliberalismo e abrir brecha para um outro projeto de economia do Brasil. E aí, num novo projeto que seja pautado pela garantia de emprego, pela garantia de renda, pelo mercado interno, pela distribuição de renda, aí sim a reforma agrária vai ter um peso fundamental. Então essa é a nossa expectativa. Você acha que nesse momento de crise do neoliberalismo, há quem diga que o neoliberalismo ruiu, o Estado mínimo está praticamente com os dias contados, é um momento de reorganização das forças populares, campo e cidade? A política neoliberal, que é na essência o apelido que eles deram para a forma de dominação do capital financeiro e das empresas transnacionais sobre a economia mundial, essa entrou em crise. E o neoliberalismo como ideologia foi derrotado, né? Então nós concordamos com os analistas que dizem que essa crise é o muro de Berlim deles. Mas isso não significa que o modo de produção capitalista foi derrotado. Todo momento de crise é igual a gente estivesse jogando dominó e vem um pirralho e mexe as pedras. Então tu tem que recompor o jogo. É isso que acontece na crise. Agora, a recomposição do jogo abre brecha para todos os lados. Os capitalistas também podem aproveitar da crise. Claro que alguns deles vão perder dinheiro, mas eles podem reconverter o processo produtivo, encontrar novas formas de acumulação de capital e ir para frente. A nossa esperança é que, sobretudo aqui no Brasil e na periferia do sistema capitalista, as classes trabalhadoras tenham força suficiente para aproveitar da crise, para colocar suas demandas, não só de melhoria das condições de vida, mas de reconstrução de um outro modelo econômico que
pelo menos, seja anti-imperialista e anti-neoliberal. Se nós vamos ter força para superar o capitalismo, acho difícil. Mas eu acho que é possível nós construir um acúmulo de forças da classe trabalhadora para desenhar um outro modelo de economia para o Brasil e para os países da periferia.